Então, essa possibilidade aqui, que é a possibilidade mais barata que a gente tem no mercado no momento atual, né? Porque essa técnica é uma técnica relativamente nova, então conforme vai passando os anos, as coisas vão mudando. Mas no momento a gente tem essa possibilidade que é a mais barata e tem a outra possibilidade que é utilizar o forno de Fusen, que é um forno de alta temperatura, né? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas ficam perguntando quanto custa um forno de Fusen, que não seja essa mufla. Quanto custa o forno de Fusen? Específico para o Fusen, quanto custa? Gente, é muito relativo e complicado de a gente falar para você o valor do forno, porque depende, tem várias variáveis para a gente falar o valor do forno. Mas vou falar aqui para você que um forno você pode pagar desde R$2.000 um forno usado até mais de R$100.000 em um outro tipo de forno. Por quê? Por exemplo, para a gente criar, que eu citei agora há pouco, o painel, a gente utilizou um forno contínuo. O que é esse forno contínuo? É um forno... Que tamanho que tinha aquele forno? Se eu não me engano tinha 12, tinha 12 metros. 12 metros, gente. Imagina, 12 metros o forno. Ou seja, quanto custa um forno desse? Muito mais que R$100.000, tá? Então, esse forno era um forno diferente. Então, por exemplo, eu colocava a pecinha aqui para ela fundir, ou seja, para ela derreter, e ela saía lá do outro lado, depois dos 12 metros, a peça já derretida e um pouco assim, com a temperatura um pouco mais baixa do que a do começo. Então, assim, é muito relativo o preço de forno. Mais baixa ou mais alta? Mais alta. Ela saía um pouquinho mais quente. Você colocava friazinha. Isso, e saía e derretida. É porque, como você falou, do jeito que você falou, deu a impressão que saía gelado. Não sai gelado não, pô. Se colocar o dedinho lá vai queimar, falei errado. Mas enfim, então, só para vocês entenderem, é claro, gente, você não precisa investir num forno desse. Eu só estou dando um exemplo existem inúmeros tipos de forno de derreter o vidro. No caso, para criar esse painel, a gente utilizou esse forno contínuo, que é de 12 metros quadrados. Mas, por exemplo, se você vai criar uma peça desse tamanho aqui, ou um pouco maior, 4 pecinhas dessa aqui, que tamanho poderia ser um forno? 4. De 5 em 40 centímetros dá. Porque tem que levar em conta que ela vai estar aberta. Não, mas só falar a metragem, pessoal. 40 por 40, interno. Espaço de trabalho interno, 40 por 40, quadrados. interno. É um forno relativamente pequeno, né, Evandro? É pequeno. É pequeno, e esse forno, se você for comprar ele usado, se você conseguir, quanto que você acha que custa mais ou menos? Sim, usado tem aquelas variáveis, né? Depende de quanto o camarada pagou, enfim, mas um valor médio aí de um forno 40-40 usado gira aí em torno um valor médio entre 2 a 4 mil reais. Usado. E novo? Novo tá 6.